E aí, fiel, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Vando Timão. Vídeo de pós-jogo, o Corinthians foi encarar o Atlético Paranaense lá na Baixada, lá em Curitiba, e acreditem, a segunda vitória consecutiva do nosso treinador Silvinho. Não dá nem para acreditar. O Timão bateu o Atlético por 1-0 com um gol do Rony, que eu nunca critiquei, e é desse jogo que a gente vai falar, tá certo? Antes de mais nada, já quero mandar um salve aí para todos os meus inscritos. Peço a vocês, por favor, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante para o canal. Se inscreva no canal para a gente falar de Corinthians nessa temporada 2021 e compartilhe esse vídeo para poder também chegar para outros corintianos, tá certo? Então, bora lá falar do jogo. Então vamos aí falar da vitória do nosso Corinthians. Vou começar aqui pela escalação, é a mesma escalação do último jogo contra o Ceará. Vou colocar aqui na tela com Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, Fábio Santos, Rony, Gabriel, Juliano, Gustavo, Jô e o menino Adson. Galera, gostei do que eu vi, né? Um bom jogo, o Corinthians, para mim, controlou toda a partida, principalmente o primeiro tempo, né? Gostei muito do que eu vi, o Corinthians atacando os espaços, o Corinthians bem arrumado no meio campo, né? Muito por conta do nosso meia Juliano, né? Um cara que não aparece tanto lá na frente, mas o cara está fazendo a diferença, é o cara que está pensando lá no nosso meio campo, né? Tem uma boa leitura, então mandando muito bem aí o Juliano ali, junto ao lado de Rony e o Gabriel, tá certo? Então, um bom jogo, gostei, né? O Corinthians não teve assim oportunidades claras para marcar, mas o Corinthians para mim jogou melhor que o Atlético. Nós sabemos que é sempre muito difícil, né, jogar contra o Atlético lá na Arena da Baixada, sempre um adversário complicado, mas também sabemos que o Corinthians também sempre tem bons resultados, né, ultimamente lá na Arena da Baixada. Pois é, e dessa vez não foi diferente. Como eu falei, o Corinthians fez um bom jogo, o Corinthians bem arrumado, né? O Corinthians não passou muito sufoco na mão do Atlético, o Atlético não veio com aquela pressão, né, que a gente de repente poderia esperar. Isso não ocorreu, um chute ou outro, né, mas o Corinthians é que teve as melhores jogadas, né? Começou numa boa jogada do Juliano, meteu um bolão pro Jô, né? O Jô em outras épocas, né, fatalmente guardaria, ele cabeceou para fora, perdeu uma grande oportunidade, nem sei se estava impedido. Fatalmente, se a bola tivesse entrado, o VAR ia ser acionado, com certeza. Mas enfim, desperdiçou uma boa oportunidade. Também tem o lance do Adson pela esquerda, né, que ele foi cruzar a bola e a bola acabou acertando um travessão, né? Também teve um rebote dentro da área que sobrou para o Juliano, ali quase na meia-lua, que ele bateu fraco, não acertou em cheio o chute, né? Para a fácil defesa do goleiro, do bom goleiro do Atlético, né? E o Corinthians foi bem, cara, jogou bem, como eu falei, né? O Fagner também teve até uma finalização de muito longe, a bola foi para fora, mas como eu falei, o Corinthians teve as melhores jogadas, né? O Corinthians para mim jogou melhor que o Atlético. Como eu falei, o Atlético não foi para cima assim do Corinthians, como eu falei, o Cássio praticamente nem pegou na bola. E foi isso daí o primeiro tempo, né? Se tivesse que sair algum vencedor, pelo menos na minha opinião, seria o Corinthians. O ruim que aconteceu no primeiro tempo foi a lesão do Fagner, né, cara? O Fagner sentiu a panturrilha, teve que sair, né? E o Silvinho deu uma de Silvinho, né, cara? Ele simplesmente fez uma coisa que eu mesmo não faria, né? Estreia de um garoto, o Duqueiroz, que é volante de origem, colocar o moleque lá na lateral contra o Furacão lá na Arena da Baixada. É complicado, né, cara? Isso de repente pode queimar o moleque, de repente o moleque faz uma má partida, dá problemas, e aí? É queimar um garoto. É ou não é? Pelo menos na minha opinião. Dava para ele ter feito uma outra coisa. Mas enfim, não deu muito problema, o moleque se garantiu lá, ainda bem que não houve nenhum problema, né? O único ruim mesmo foi aí a saída do nosso lateral Fagner, beleza? Então assim acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Furacão
deu uma pressão no Corinthians, inclusive tem uma bola na trave, né? Mas logo o Corinthians, como eu falei, jogando super bem dentro da arena, chegou ao seu gol numa boa trama, né? Boas trocas de passes, como eu falei, invadindo os espaços, né? O Corinthians chegou ao seu gol. Pois é, lembra do Fábio Santos? Fábio Santos que está para renovar, renova, muitos querem fora, né? E hoje ele fez o que ele fez na partida passada, deu mais uma assistência. E que assistência, cara, meteu a bola no meio da área, né, na cabeça do Rony, o Rony mergulhou, fazendo 1-0 para o Corinthians, né? Tenho para mim que o Corinthians já deveria sair com a vitória no primeiro tempo, mas o gol só veio no segundo tempo, depois que o Atlético tentou dar uma abafa no Corinthians, mas o Corinthians, como eu falei, jogando bem, foi lá e conseguiu fazer o seu gol numa assistência do Fábio Santos. Pois é, que lance, né, cara? Que jogada, né? E o Rony, né, cara, que eu jamais critiquei aqui no canal, foi lá de peixinho fazer um golaço para o Corinthians. Pois é, daí o Atlético já viu, né? O Atlético tentou cercar o Corinthians de todas as maneiras, mas o Corinthians bem postado na zaga, né? Tanto o Gil quanto o João Vitor jogando muita bola, né? Eu acho que o Gil está voltando a jogar, né? Ao lado do João Vitor. Então, estão de parabéns do Pirizaga, que não deu chances ao Atlético Paranaense, né? Me lembro ali de uma bola, né, de um lance que o atacante saiu na cara do Cássio, a queima-roupa chutou, bateu no rosto do Cássio, o Cássio até foi pro chão, né? Com certeza uma bola forte no rosto, complicado, né? Mas teve coragem, né? Saiu na hora certa e conseguiu defender a bola, não deixando o Atlético empatar. E como me lembro, foi mais ou menos isso daí. De resto, o Corinthians soube sofrer, né? Bem postado, tocando a bola, né? De repente, às vezes saía, mas enfim. Mas aí o nosso treinador Silvinho, né, começou a fazer substituições. Teve uma hora, cara, que tava no meio campo o Luan, que entrou no lugar do Jô, o Renato Augusto, que entrou no lugar do Rony, junto com o Juliano, né, cara? Aí, como tá naquela pressão, né, eu falei assim, nossa, esse meio campo vai ficar meio complicado, vai ficar lento, né? Porque o Renato, nós sabemos que não estava em condições ideais ainda, não está em 100%, né? Mas logo ele foi lá e observou bem, né? Nisso aí ele foi bem, tirando o Juliano e colocando o Xavier para dar aquela segurada no ímpeto do Atlético, que queria o gol do empate, né? O Corinthians ficou cozinhando o galo, na verdade foi essa, né? Esperando a partida terminar. Ainda lá no final, ainda teve um lance, né, do Thiago Heleno, zagueiro do Atlético, que entrou por cima da bola, por pouco não quebra o pé do Watson, inclusive foi até expulso, né? Eu tava tão eufórico com a vitória do Corinthians que eu nem vi se ele foi expulso, acho que foi expulso, né? Mas se não foi, tem que ser, né? Foi expulso, então quer dizer, né, uma entrada criminosa, né? Infelizmente esse jogador já passou pelo Corinthians e de antemão não deixou nenhuma saudade, né? Entrou por cima para quebrar a perna do garoto, né? Brincadeira aí o Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense, né? Lamentável aí a postura desse zagueiro. Mas enfim, mas o Corinthians, como eu falei, controlou bem a partida, né? Gostei mais do primeiro tempo do que no segundo, né? Mas enfim, mas foi no segundo tempo que o Corinthians abriu o placar, tudo certo. O Corinthians volta com 3 pontos importantíssimos para São Paulo, né? Vale lembrar que o Corinthians passou o Atlético na tabela. Vou até conferir aqui como está a situação aqui no momento. O Corinthians foi para sexto com 24 pontos, inclusive deixando até o Ceará para trás. Então, quer dizer, o Atlético Goianiense, e estão aí, né, cara? Sexta colocação com 24 pontos. Grande jogo do Corinthians, boa vitória, né? Vale lembrar também que o Corinthians hoje a gente vê uma crescente da equipe, né? Isso a gente consegue ver, isso muito por conta do nosso meia Juliano, que é um cara que organiza o nosso meio campo, não aparece tanto lá no ataque, mas é o cara que pensa, é um cara que tem uma boa leitura de jogo e está nos ajudando demais, né? Eu preciso falar isso, que dá gosto de ver o cara jogar bola, né? Mas a gente sabe também que não é esse time ainda que vai ser o titular do Corinthians. Nós sabemos que quando o Renato Augusto
tiver 100%, ele vai ser o titular, aí o Silvinho vai ter que arrumar um lugar para ele, a gente não quer saber como, mas o cara vai ter que jogar. Imagina aí Renato e Juliano 100% fisicamente, né? Vai dar muito trabalho aí para os adversários, né? Bom para nós, né? E bom para o Silvinho, que vai garantir aí o seu emprego pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso daí. Outra coisa que me chamou a atenção foi no ataque, né, cara? Apesar do Jô, apesar, né, dos pesares, né, o Jô definitivamente não vive um bom momento, né? Nós só entende a posição dele, né? Já é um cara já mais velho, é um cara que, né, teve essa semana aí, falou que estava no ápice da sua forma física, né? Que eu acho que até que foi uma brincadeira de mau gosto, né? A gente vê que ele tem dificuldades ainda. É claro que a gente também precisa falar que ele não fica parado num poste, né? Isso não é verdade. Ele tenta se mexer, tenta procurar jogada. Isso aí a gente não pode falar dele. Mas a fase, de fato, não ajuda. E o que eu ia falando é do ataque, né? Tanto de um lado o Gustavo, como do outro o Watson, né? Eles, hoje, antes o Corinthians só tinha uma jogada, que era com o Gustavo. Hoje, as coisas mudaram no Corinthians, né? Hoje o Corinthians tanto ataca do lado esquerdo quanto do direito, né? Com o Gustavo e com o Watson. E tem hora na partida que eles trocam a posição, e isso é muito importante, que confunde a marcação do adversário. Eu achei isso muito bom para o Corinthians, né? Mostra que o Corinthians está evoluindo a cada vez mais, a cada partida. Já fez uma boa partida contra o Ceará e hoje, mais uma vez, uma boa partida. Não vamos dizer aqui também que virou o Barcelona, o Liverpool, que não virou, mas dá amostras que vai melhorar no Brasileirão. Já estamos em sexto. Para algumas rodadas atrás, nós temíamos um eventual rebaixamento do Corinthians, né? A gente percebia isso, mas hoje as coisas mudaram. Então o Corinthians está subindo na tabela, isso que é importante, trouxe os 3 pontos para São Paulo, né? Para o Corinthians aí ter mais tranquilidade no andamento aí do Campeonato Brasileiro. Minha nota para a equipe vai ser uma nota 8, né? Porque para mim jogou muita bola, né? Faz tempo que a gente não vê o Corinthians jogar uma boa partida, então a gente tem que elevar um pouco a nota, né? Para dar uma moral aí para os caras chegando aí nas próximas partidas também, tá certo? Então é isso aí, nota 8, né? Pelo menos na partida de hoje, dei 7,5 na outra, hoje foi 8, né? O Corinthians mandando super bem aí no Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso daí, pessoal. E você, achou o que da partida? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Gostou do Corinthians? Não gostou? Escreve aí que eu quero saber, tá certo? Galera, o próximo jogo do Corinthians será no próximo sábado, no dia 28, às 21 horas, lá também no Sul. O Corinthians vai encarar o Grêmio. Sabemos que o Grêmio não está passando por um bom momento também, mas enfim, Grêmio, é fora de casa, né? Mas isso, o Corinthians tem condições sim de chegar lá na casa dos caras e trazer os 3 pontos, cara, né? Tem condições sim, como eu falei, o Corinthians está numa evolução, né? E não seria nada demais, nada de anormal o Corinthians ir lá e ganhar do Grêmio lá na casa deles, tá certo? Então, próximo jogo, sábado, dia 28, às 21 horas, lá no Sul, tá certo? Então, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E vai, Corinthians! E aí, fiel? Gostaram do vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho. Tamo junto e vai, Corinthians!